Olá, senhores alunos. Vocês que na aula passada, vocês aprenderam a transformar o número complexo na forma trigonométrica. Se vocês entenderam, mesmo assim, ao desligar a videoaula, você deve ter perguntado a você mesmo o seguinte: para que transformar o número complexo na forma trigonométrica? Porque na realidade, transformar um número numa forma trigonométrica nem sempre faz parte do gosto do aluno, porque ele acha muito complicado trabalhar com termos trigonométricos. Então, a hora que nós ensinamos a vocês colocar um número complexo na sua forma trigonométrica, parece então que ao invés de nós tentarmos facilitar, estaríamos dificultando a sua vida de estudante. Na realidade, você pode ter certeza de uma coisa: tudo dentro da matemática tem a ideia de tentar facilitar. O que cabe a vocês é saber como é que você vai usar uma forma ou outra. Porque em várias situações, como essas que nós vamos mostrar hoje para vocês, trabalhar com número complexo na forma trigonométrica vai ser uma coisa muito simples. Querem ver? Veja esse exercício que deu o número complexo Z1 e Z2 na sua forma trigonométrica, está pedindo para você fazer a multiplicação e a divisão. Bom, vamos apresentar o Z1. O Z1 é esse daqui. Se você está lembrado da aula passada, você deve estar lembrado que esse 12 é chamado de módulo e esse 70 é chamado de argumento do número complexo Z1. Deixa agora apresentar para vocês o Z2. O Z2 tem esse 3, que é chamado de módulo do Z2, e esse 10 graus, que é chamado de argumento desse número complexo Z2. Agora, o exercício pede, depois de apresentar o Z1 e Z2, como é que você faz para multiplicar dois números complexos quando eles são apresentados na sua forma trigonométrica? Olha como é fácil. Resolver essa multiplicação significa fazer isso daqui. O que é que eu fiz? Eu peguei esses daqui, que são os módulos, e multipliquei. Reparar, 12 vezes 3. Os módulos eu estou multiplicando. E os argumentos? Os argumentos eu estou somando. O que eu estou querendo dizer a vocês é que para você multiplicar dois números complexos na forma trigonométrica, multiplique os módulos e faça a soma dos argumentos. Assim sendo, 12 vezes 3 vai dar 36, 70 mais 10 vai dar 80. Terminou. Simples assim. Então repare, trabalhar com números na sua forma trigonométrica, nesses casos aqui, faz com que as contas sejam muito simples de serem feitas. Basta fazer uma multiplicação e uma soma. E repare que, explicada essa primeira parte, fica muito fácil deduzir o que vai acontecer aqui. Se aqui eu multipliquei, aqui eu vou dividir. E para multiplicar, eu multipliquei os módulos e somei os argumentos. Adivinha o que é que eu vou fazer na divisão de números complexos na forma trigonométrica? Realmente é isso. Eu vou fazer o seguinte: eu vou dividir os módulos, e vou subtrair os argumentos. Vai ficar 70 menos 10. Simples assim. Agora, só fazer a conta. 12 dividido por 3 vai dar 4. E 70 menos 10 vai dar igual a 60. Terminou, chegou, pronto, acabou. Essa é a operação que você pode fazer com números complexos quando eles estiverem na sua forma trigonométrica. Acredito que mesmo mostrando para vocês que isso é muito fácil, eu não tenha convencido vocês de que trabalhar na forma trigonométrica seja realmente uma coisa saudável só por esses dois exemplos que eu aqui estou mostrando a vocês. É que na realidade, essa nossa aula de hoje esconde mais situações onde eu vou mostrar a vocês que trabalhar com esse número complexo na forma trigonométrica é muito melhor. Querem ver? Observe aqui uma coisinha. Para ver se eu te convenço
que trabalhar na forma trigonométrica de vez em quando é muito mais fácil, olhe agora para esse exercício que caiu lá na FUVEST. A FUVEST pediu para você calcular z elevado à sexta. E o bom que nesse caso, a FUVEST deu o número complexo na sua forma trigonométrica. E isso vai me facilitar bastante, principalmente depois que eu vi como é que foi resolvido o exercício de número 1. Como ele quer z elevado à sexta, eu vou dizer a vocês que z elevado à sexta será o módulo elevado à sexta potência e será o argumento multiplicado por 6. Por que eu disse que não precisa decorar isso? Bastaria lembrar do exercício número 1. Sabe por quê? Z elevado à sexta significa z, vz, 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 quantas vezes? 6 vezes. Então, na realidade, isso aqui é um produto de 6 vezes. Então, sabe de uma coisa? Nós aprendemos no exercício anterior que para você fazer um produto, você pega o módulo, multiplica por ele mesmo 6 vezes. E você pegaria o argumento e faria o seguinte: soma argumento, mais argumento, mais argumento, mais argumento. Se você somar 6 argumentos, dará 6 argumentos. Então, na realidade, lembrar do exercício 1, você lembraria o que você teria que fazer nesse exercício aqui. Repare então agora o que nós vamos fazer. Vamos substituir agora o módulo de z e você tem que me dizer quem que é o θ. Então, olha agora para o número z que foi dado. E diga para mim o seguinte: quem é o módulo? O módulo é aquele que multiplica toda essa expressão. Quem é que está multiplicando toda essa expressão? Não tem ninguém. Se não tem ninguém, é óbvio que eu vou chamar esse módulo de 1. E o θ é esse número aqui, ó. O θ é esse ângulo. Quem é o θ? O θ é π sobre 6. Se você não gosta de trabalhar com π sobre 6, lembra que π dividido por 6 é 180 dividido por 6, isso aqui é 30 graus. Então isso aqui é 30 graus. Aqui está escrito cosseno de 30 graus, mais isso seno de 30 graus. O que eu estou dizendo é para fazer o seguinte: no lugar do z, coloque 1. No lugar do θ, escreva π sobre 6 ou 30 graus, tanto faz. Então olha o que vai ficar. No lugar do z é 1, e 1 elevado a sexta dá igual a 1. O θ, que é igual a π sobre 6, que é o argumento, vai ser multiplicado por 6. Esse 6 com 6 cancela, portanto eu chego que z elevado a sexta, então vai ficar 1 elevado a sexta, que não precisa escrever, como aqui, por exemplo, estava sem ter nada lá em cima, nós descobrimos que o módulo de z é igual a 1, e aqui, ó gente, como esse 6 cancelou com esse 6, ficou cosseno de π mais i seno de π. Pronto, terminou. Aqui já seria uma das respostas, mas se o examinador da FUVEST quiser que você vá em frente, substitua. Substitua isso aqui, porque isso aqui está escrito cosseno de 180. Você sabe quanto é que vale o cosseno de 180, como você sabe quanto é que vale o seno de 180. O cosseno de 180 é menos 1. O seno de 180 é 0. I vezes 0 dá 0, portanto z elevado à sexta é igual a menos 1. Pronto. Terminamos esse exercício 2, porque nós aprendemos nessa aula de hoje a lidar com números complexos na sua forma trigonométrica, fazendo as operações. E nesse caso, fazendo z elevado à sexta. Reparar que se isso aqui fosse z elevado a 60, nós estaríamos fazendo exatamente a mesma coisa e chegaríamos no mesmo tempo ao resultado final, mesmo que aquele expoente seja muito maior do que 6. Então está aqui mostrado a vocês como é bom você trabalhar na forma trigonométrica, que vai facilitar operações iguais a essa pedida pela FUVEST. Vamos ver agora o outro exercício? Outro exercício vem da Federal lá de Minas Gerais. Federal de Minas Gerais, ele pede para você fazer x ao cubo igual a menos 1. Bom, como você está reparando, eu estou meia aula gastando para mostrar a vocês como se resolve exercício. E estou gastando meia aula para convencer a vocês da importância de saber transformar esse número em número complexo para depois fazermos as nossas contas. E eu vou agora, nesse exercício,
dizer a vocês o seguinte: você agora vai verificar qual é realmente grande a importância de transformar em forma trigonométrica, porque senão você iria errar nesse exercício que caiu lá na Universidade Federal de Minas Gerais. Repare, o que ele está pedindo? Ele quer que você consiga as raízes complexas de x ao cubo igual a menos 1. Diga para mim o seguinte: qual seria a resposta? X elevado ao cubo igual a menos 1? Muito simples. X elevado ao cubo igual a menos 1, então x é igual a menos 1. Não é essa a resposta completa. O que você acabou de me dar é a resposta real. E ele não está querendo somente as reais, ele está querendo também as complexas. Então, se você disser que x ao cubo é menos 1, então x é igual a menos 1, você me deu uma das raízes, e você me deu a raiz real. Só que ele quer as outras, que são as raízes complexas. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Se isso aqui é x elevado ao cubo, eu posso lhes garantir, isso aqui tem 3 raízes. Então, se você já me encontrou uma raiz, está faltando 2. E essas 2 que você não sabe, são as raízes complexas, que eu acho que você nunca deve ter feito um exercício parecido. Se você nunca fez, preste bastante atenção. Vamos ter bastante trabalho, mas nós vamos encontrar tudo aquilo que a Universidade Federal de Minas Gerais está querendo. Presta atenção então aqui. Olha aqui que eu vou dizer a vocês. Eu vou pegar esse menos 1 e escrever assim: menos 1 mais 0i. O que eu estou querendo com isso? Eu estou querendo mostrar a vocês que eu começo a escrever o menos 1 na forma de um número complexo. Essa daqui é a parte real, essa daqui é a parte imaginária, e eu consigo então representar no gráfico. No gráfico eu tenho que representar a parte real, menos 1. Olha onde que está o menos 1, está aqui. E o que eu vou representar na parte imaginária? 0. Se é 0, então esse nosso vetor fica deitado ali, que ele já é o vetor representativo desse menos 1. Repare que eu estou dizendo, o menos 1 representado graficamente é esse vetor horizontal orientado para a esquerda dos senhores. Ótimo. Agora, diga para mim o seguinte: qual que é o módulo desse vetor? Módulo é o tamanho. Qual que é o tamanho? Se vai de 0 até menos 1, o tamanho dele é 1. Outra coisa fácil de responder. Quem que é o argumento? Argumento é esse ângulo aqui, ó. Fácil. Quem é esse ângulo? Esse ângulo chamado de argumento é igual a 180 graus. Então esse aqui é o argumento que eu escrevo aqui como sendo θ argumento igual a 180 graus. Eu vou dizer para o meu examinador que eu sei uma coisa, que se isso aqui é número real, todo número real ele é também número complexo. E esse aqui não vai fugir à regra. Por ser número complexo, eu posso representá-lo dentro dessa forma, que é a forma do número complexo. Módulo de z, cosseno do argumento mais i seno do argumento. Nesse caso, o argumento é igual a 1, o θ é igual a 180 graus. Então, veja aqui uma coisa. Esse menos 1 é a mesma coisa que isso representado na sua forma trigonométrica. Vou voltar aqui e vou dizer que no lugar desse menos 1, eu posso escrever isso, que é a forma de representar o menos 1 na sua forma chamada de forma trigonométrica. Essa ginástica toda é só porque você me respondeu, mas me respondeu parcialmente para a Universidade Federal de Minas Gerais. Eu quero descobrir que são 3 raízes, e você me deu só uma raiz, que é o menos 1. E nós vamos tratar de achar as outras através dessa forma aqui. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o seguinte: se isso aqui é x ao cubo, eu tenho que agora, para achar o x, eu tenho que achar a raiz cúbica desse número complexo. E como é que eu vou fazer para achar a raiz cúbica desse número complexo? É o que eu vou mostrar para vocês no próximo slide.
Repare então agora como é que eu tiro a raiz cúbica de um número complexo. Se esse aqui é o número complexo, a raiz cúbica dele é dada através dessa forma. Senhores, essa forma, hora que o aluno olha para ela, ele acha o seguinte: nossa, isso é muito complicado. Mas na realidade, eu digo para vocês, de novo, a aparência é de uma coisa muito complicada, mas não é. Basta você enxergar, e eu tentei facilitar para vocês, de mostrar que aqui colorido estão os elementos que faltam ser colocados. Em primeiro lugar, deixa eu mostrar para vocês como é que isso daqui vai ser quando eu substituir todos esses elementos. Eis aqui, pronto. O que é que eu fiz? Vou dizer a vocês. No lugar do N, eu vou escrever 3. No lugar do N, eu vou escrever 3. No lugar do N, eu vou escrever 3. Por que 3? Porque eu estou tirando a raiz cúbica. Como eu estou tirando a raiz cúbica, no lugar do N, eu coloco 3. Agora, outra coisa que eu fiz. Agora aqui no módulo de Z, eu escrevo o valor dele, e o valor dele é igual a 1. Olha o módulo. Módulo é igual a 1. E, finalmente, no lugar do θ, senhores, eu vou escrever 180 graus. No lugar do θ, eu vou escrever 180 graus. Repare agora que, aplicado então essas fórmulas, nós estamos agora no jeito de nós encontrarmos as raízes complexas dessa equação. Tem assim, me diz uma coisa, vai demorar muito para terminar? Não. Para terminar, basta você agora dizer para mim o seguinte. Está vendo que aqui tem a letra K? Eu vou pedir para você substituir na letra K 3 números inteiros consecutivos. Por exemplo, você poderia falar o seguinte, então, para terminar é substituir no lugar do K 3 números inteiros consecutivos. Isso. Pode ser assim, ó, 1, 2 e 3. Só que pode ser que você queira fazer assim, ó. Então escreva, pode ser qualquer número consecutivo? Pode. 3 números consecutivos. Poderia ser 8, 9, 10? Pode. Só que eu vou dizer para vocês uma coisa. Se eu fosse vocês, eu sou muito preguiçoso. Como eu não gosto de fazer conta, sabe o que eu vou fazer? Eu vou substituir por 0, 1 e 2. Repare que 0 e 1, 2 são consecutivos. E o 0 facilita bastante. Então eu vou puxar aqui um papelzinho, aonde eu vou substituir o K, em primeiro lugar, pelo 0, porque o 0 me facilita a conta. Repare, se esse K for 0, 0 vezes 360 dá 0. 180 mais 0, 180. 180 dividido por 3, 60. Então, quando o K for igual a 0, isso aqui vai ficar assim, ó. X' cosseno de 60, porque vai ficar 0 mais 180, 180, dividido por 3 dá 60. Isso aqui também dá 60, então vai ficar x' cosseno de 60 mais i seno de 60. Só que cosseno de 60, eu e você nós sabemos quanto que vale. Cosseno de 60 é meio. Então, no lugar de cosseno de 60, eu escrevo meio. No lugar do seno de 60, eu escrevo raiz de 3 sobre 2. Isso é x'. É uma das raízes que você não havia dito para mim. Agora, eu disse para vocês, não perca na explicação. É para você substituir por 3 valores de K inteiros e consecutivos. Depois do K igual a 0, experimenta K igual a 1. Se você no lugar do K escrever igual a 1, você vai encontrar o X duas linhas. Repare, se o K for 1, 1 vezes 360, 360. 180 mais 360, 540, dividido por 3, 180. Então vai ficar cosseno de 180 mais i vezes seno de 180. Eu e você, nós sabemos quanto é que vale isso. Até mesmo nós sabemos que esse seno de 180 é igual a 0. 0 vezes i vai cancelar. Então só vou ficar com cosseno de 180, que nós sabemos de cor que é igual a menos 1. Portanto, x duas linhas é igual a menos 1, que era exatamente a raiz que você havia dito para mim no início do exercício. Mas tem 3, então agora eu vou colocar K igual a 2. O K tem que ser 3 números inteiros e consecutivos. Então vou colocar K igual a 2
e faça a conta. Se no lugar do K eu colocar 2, vai ficar 2 vezes 360, 720, mais 180 dividido por 3, vai dar 300. Vai dar 300 aqui, 300 aqui. Basta agora fazer a conta, entregando aqui os cossenos de 300. E se você fizer isso, você vai encontrar x 3 linhas, igual a meio, menos raiz de 3 sobre 2i. Pronto. Agora, veja aqui uma coisinha. Feito isso, vocês acabaram de encontrar as 3 raízes pedidas pela Universidade Federal de Minas Gerais, que são as raízes complexas. Foi bom, então, você não ter desligado a aula, pensando que a hora que eu perguntei quem é que x elevado à terceira é igual a menos 1, qual é o valor de x, você me falou que é igual a menos 1, você só havia encontrado a raiz real. Faltava você encontrar essas duas raízes complexas. Portanto, o que eu queria dizer a vocês, que isso daqui que nós fizemos, pode ter sido até mesmo aparentado não ser tão simples assim, mas eu posso lhes garantir. Se você fizesse por um outro caminho que não seja através da forma trigonométrica, eu lhe garanto uma coisa, você iria demorar muito. E principalmente iria piorar se ao invés de x à terceira, tivesse um x à sétima, tivesse um x à oitava, você iria ver que isso daqui iria atingir proporções muito grandes se você não aliasse esse exercício com a parte que é chamada de colocação do número complexo na sua forma trigonométrica. E por último, eu gostaria de dizer mais uma coisinha que muitas vezes bons alunos, até bons alunos não sabem. Quando você for fazer representação gráfica dessas 3 raízes, se você colocar essas 3 raízes no plano de Argand-Gauss, repare que isso aqui é positivo, positivo, vai dar no primeiro quadrante. Repare que isso aqui é menos 1, vai dar bem aqui, e repare que isso daqui vai dar exatamente aqui no quarto quadrante. Por que eu estou fazendo isso antes de me despedir? Para mostrar a vocês uma coisa que eu gostaria que vocês que contrataram ou estão assistindo essas aulas, você tivesse realmente esse conhecimento. O que eu queria era que você soubesse que esses 3 pontos, eles fazem parte de um círculo. Melhor ainda, que se você ligar esse ponto com esse ponto com esse ponto, você vai formar aqui a imagem de um triângulo. Porque se ela é raiz cúbica, você teria um triângulo. Se fosse raiz quarta, seria um quadrado. Se fosse raiz quíntupla, seria um pentágono. E sabe o que é melhor? Esse triângulo não é um triângulo qualquer. Eu lhes garanto, esse triângulo é um triângulo equilátero. Então, as raízes dessa equação, as raízes cúbicas, pode ter certeza que elas, se forem raízes complexas, elas vão estar exatamente em cima de um mesmo círculo e elas irão formar aqui uma figura poligonal equilátera. Pode ter certeza, no nosso caso, um triângulo equilátero. Senhores, agora eu fico muito satisfeito de ter entregue para vocês, principalmente você, bom aluno, de ter entregue coisas que muita gente boa nunca viu e talvez nunca verão. E é o que eu gostaria então de estar entregando exatamente isso para você que está tão esforçado, indo até a última aula dessa nossa parte de números complexos. Com essa aula, com esse exercício, eu me despeço e convido vocês para a nossa próxima aula, quando a gente abre o nosso estudo a respeito da parte de polinômios. Então, senhores, até a nossa próxima aula.